Não quero viver mais. A vida não faz sentido. Estou pensando em tirar a minha vida. Você está pensando em suicídio? Acredita que a vida não faz mais sentido? Sua única solução é a morte? Não tome nenhuma iniciativa antes de ouvir esse vídeo. Tenho um plano para você. Venha comigo. Eu sou a Cléo Peixoto, conselheira bíblica, e hoje quero apresentar um plano de saúde mental, emocional e espiritual para todas as pessoas que estão buscando a solução, o alívio para as suas dores através do suicídio. Convivendo com pessoas acamadas, com problemas físicos, dores intensas e generalizadas no corpo, adolescentes e jovens com conflitos de identidade de gênero, conflitos de perspectivas futuras em relação ao que fazer como profissional, rejeição familiar, rejeição de si mesmos, mulheres com problemas na alma, angustiadas por terem sido traídas, por terem perdido os seus filhos, às vezes até o seu esposo, os seus namorados, inclusive para o suicídio. Foi então que, diante dessa problemática, dessas dores, que eu pude perceber que a realidade do pensamento suicida está muito mais próximo da gente do que nós imaginamos. Eu não estou mencionando aqui os casos de depressão, mas nem por isso eu os deixo de fora. A depressão também pode levar as pessoas a ter pensamentos dessa natureza, inclusive ao êxito do seu intento. E isso é lamentável. Vale lembrar que há um equívoco bastante interessante sobre as pessoas que intentam contra a sua própria vida. Na maioria das vezes, nós achamos ou nós pensamos que são pessoas tristes, isoladas, aquelas pessoas que ficam muitas vezes fechadas nos seus quartos, que são as pessoas mais propensas. Mas quantas vezes somos surpreendidos com a notícia do suicídio de perfil de pessoas alegres, pessoas de bem com a vida, aquele que faz todo mundo rir no trabalho, na família, nas festinhas, nos finais de semana. Isso é muito preocupante. Isso realmente assusta muito. Por isso, eu quero falar com você que pode estar nesse perfil. Seja o feliz da festa ou o triste, isolado em casa. E com você que conhece alguém que passa por algumas dessas dificuldades e deu dicas de que está buscando a solução no suicídio. Vamos ajudar no pensamento correto. Vamos esclarecer então alguns pontos interessantes sobre as mentiras que pode estar passando pela mente de uma pessoa que pensa no suicídio como solução dos seus problemas. E vamos ver a verdade bíblica sobre estes mesmos pensamentos. Então vamos ver o que a Bíblia fala primeiro sobre mentira. A Bíblia afirma que o diabo é o pai da mentira e que desde o princípio ele tem prazer em levar as pessoas à morte. Então o prazer do diabo é exatamente fazer a morte acontecer. E isso está
está no livro de João, capítulo 8, versículo 34, lá no Novo Testamento. Lendo também com bastante atenção o capítulo 3 de Gênesis, é muito fácil compreender esta verdade quando Satanás intenta contra a vida de Adão e Eva. Sim, pessoal, Satanás tem prazer em ver as pessoas acreditando nas mentiras. Ele é o pai da mentira e ele tem o objetivo de separar as pessoas da relação delas de amizade com Deus. Então, sobre a primeira mentira que pode passar na mente das pessoas que estão pensando no suicídio como solução para os seus problemas, solução para a sua alma, é a seguinte: o suicídio me leva para perto de Deus e tudo fica resolvido. A pessoa geralmente ela pensa isso, que ela tirando a sua própria vida, então agora ela vai ficar mais próxima de Deus e os seus problemas estão resolvidos, estão solucionados. Mas vamos ver então, ou vamos fazer uma pergunta para a Bíblia, para que a Bíblia responda. Então a pergunta seria: Deus deseja que você cometa suicídio? Ele deseja que você se aproxime dele dessa maneira? Vamos ver então o que a Bíblia diz. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 e 13. Sabe o que fala lá, pessoal? Diz assim: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No 12 vai dizer assim: então me invocareis, irei e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, queridos, a resposta está aí. Deus não deseja que você tire a sua vida. O que Ele deseja para você, segundo a palavra de Deus? Ele deseja paz. Ele deseja dar a você um futuro cheio de esperança. Deseja que você o busque de todo o coração, que você olhe para Ele, porque Ele te salvará. Foi Ele mesmo que disse isso. Foi Ele mesmo que deu essa promessa. Então essa seria a primeira mentira e a verdade bíblica sobre ela. Vamos então à segunda mentira e a verdade bíblica sobre essa mentira. A segunda mentira seria assim: eu sou crente, ou seja, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, ele habita no meu coração. Se eu tirar a minha vida, eu vou morar mais rápido com Deus, eu vou ficar muito mais perto de Deus agora. Então vamos ver o que a Bíblia diz, o que Deus diz a respeito dessa mentira. Que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Essa palavra está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Sabe o que isso significa? Você não precisa tirar a sua vida para ir morar com Deus. Ele já veio habitar em você e Ele vai ficar habitando com você até a consumação dos séculos. Ou seja, hoje e
também na eternidade. Então não precisa fazer nada, porque Ele já fez por você e também para você. E a promessa dele é nunca te deixar sozinho. Chegar diante de Deus desse modo errado seria uma afronta à promessa do Senhor Jesus Cristo. Então, ame ao Senhor de todo o seu coração. Não precisa ir morar com Deus antes da hora. Ele já habita em você. Então, sobre essa mentira de que eu vou morar com Deus, por isso eu vou tirar a minha própria vida, biblicamente não se confirma. O que se confirma é que Ele disse que veio habitar no nosso coração desde agora para toda a eternidade. Então, por isso, não precisa tirar a sua vida. Vamos à terceira mentira. A terceira mentira, o pensamento diz assim: a minha vida não tem sentido. Tanto faz ir para o céu ou ir para o inferno. Será que a sua vida não tem sentido? Olha o que a palavra de Deus diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Isaías 43:7 diz: peço-te que te lembres de que como barro me formastes e me farás voltar ao pó. Então, queridos, Ele fará você voltar ao pó e somente Ele pode fazer isso. A sua vida tem sentido, sim. Tem sim. Você foi criado para a glória de Deus. Ele criou você para representá-lo aqui na terra. Ame a esse Deus. Ele deu sentido à sua vida. E olha, você crendo ou não na verdade dele, nada vai mudar, porque ele criou você para a glória dele. Então esse é o sentido real da sua vida. É muito melhor crer, não é, gente? Agora, outra coisa que eu quero te falar. Ir para o céu é estar eternamente na presença de Deus. Agora, ir para o inferno é estar eternamente afastado da presença desse Criador amoroso e justo. Então, faz diferença sim. Pensa sobre isso. Vamos à quarta mentira. Sobre a quarta mentira, ela diz assim: ninguém se importa comigo. Ninguém pensa em mim. Espera aí, como assim? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, lá no Antigo Testamento, é dito assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: portanto, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. E no livro de João, no capítulo 15, versículo 9, está escrito assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se importa. Ele deu o único Filho dele para morrer no teu lugar.
Quantas pessoas à sua volta? Sim, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Mas quem garante que elas não se importam com você? E se não se importassem ou se não se importa, Deus se importou a esse ponto, morrer no seu lugar para te dar vida, vida eterna, começando hoje. Vamos então à quinta mentira. O que diz a quinta mentira? Ela diz assim: a minha vida só traz sofrimento para as outras pessoas. Se eu acabar com ela, eu paro de dar trabalho para quem cuida de mim. Às vezes a pessoa ela vê quem está ali no entorno dela, cuidando, né, se desprendendo de tanta coisa de si mesmo, e isso começa a ser entendido como um peso para quem está sendo servido. Vamos dar uma olhadinha biblicamente por que esse pensamento é mentiroso? Por conta do seguinte texto que está em Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bem como o Filho não veio para para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está lá em Mateus 20, 28. Se você pensa que está sendo um peso para as outras pessoas, a sua vida que ela está exigindo o trabalho de alguém, na verdade, esse alguém está sendo abençoado, porque está recebendo de Deus a graça de poder ser igual ao Senhor Jesus Cristo, servindo você ou servindo a quem quer que seja. Isso é maravilhoso. A sua vida, na verdade, é uma bênção de Deus na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor e jamais um peso. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é preciso crer e é preciso parar de acreditar neste engano, nesta mentira de Satanás, que você está dando trabalho para todo mundo, que as pessoas estão sofrendo. Muito pelo contrário, esse serviço torna as pessoas parecidas com Cristo, porque é algo que elas estão fazendo por amor a Deus. Então a sua vida é uma vida preciosa. Vamos à sexta mentira. O que diz a sexta mentira? Ela diz assim: eu nem devia ter nascido. A minha vida é uma desgraça. Veja o que a Bíblia diz sobre essa mentira. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Isso está em Jó, capítulo 10, versículo 11, lá no Antigo Testamento. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Isso está em Salmo 119, 73. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Isso está em Salmo 139, 13. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Você devia ter nascido sim, porque a sua vida representa Deus aqui na terra. Você é a imagem e semelhança dele. A sua vida é graça de Deus. A sua vida é um presente como fruto do amor dele. Então,
Creia nisso e se despoje dessa mentira absurda de que você nem devia ter nascido. Foi Deus que pensou em você antes mesmo de criar o próprio mundo. Vamos à 7ª mentira. Deus é injusto. Não pedi para nascer assim. Melhor morrer do que viver. Focando na verdade sobre a justiça de Deus, pensando sobre essa justiça, vamos ver o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 9, versículo 20, no Novo Testamento. A palavra de Deus diz assim: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizestes assim? Se nós formos para Gênesis, em capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer: Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus, ele é perfeito e ele criou o homem perfeito. Quando nós lemos lá em Gênesis, no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículos 16 e 17, nós podemos contemplar o amor de Deus quando ele acaba de criar o homem, coloca o homem dentro do jardim do Éden e ele então vai dar ordem para o homem. E quando ele dá ordem para o homem, né? Você pode comer de tudo, você pode desfrutar de tudo que tem aqui, e coloca uma única restrição de que ele não poderia comer de um único fruto, porque ele conheceria o bem e o mal, então era para proteger o homem. Ele também vai explicar: se você comer daquele fruto, você com certeza vai morrer. Então Deus, na sua justiça, ele orienta, ele deixa claro a ordem, ele dá as razões por que não, explica também as consequências. E o que nós vamos perceber? Infelizmente, um pouquinho depois, em Gênesis 3, nós vamos então ver o homem, Adão e Eva, desobedecendo esta ordem. E aí nós vamos ver que Deus, ele é justo sim. Por quê? Porque ele cumpre a sua palavra. E quem na verdade foi injusto e rebelde foi o próprio homem, que desobedeceu uma ordem clara. Por isso é que nós sofremos as consequências com dores, com todos esses conflitos, com ódio, com desamor, com as doenças, com todos esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia e temos muitas vezes dificuldades em lidar com eles. Então, Deus, ele é justo e amoroso ao mesmo tempo, mas o pecado, essa desobediência, afetou toda a humanidade e trouxe sim a morte física e a morte espiritual. Mas o próprio Deus trouxe a solução. E a solução é crer em Cristo no seu coração. Ainda é melhor viver do que morrer. Creia nessa verdade. Deus teve e tem um propósito para que você viva, não para que você morra. E quando o homem escolheu morrer, o próprio Deus não permitiu. Ele trouxe a solução. Então, vamos crer na verdade e não na mentira. E o que diz a 8ª mentira? Diz assim: a vida é minha, faço dela o que eu bem quero, ninguém manda em mim. Opa! Será que a vida é sua? Vamos recorrer à palavra de Deus. O que ela diz? Diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.
E depois nós vamos encontrar também uma palavra que diz assim: assim, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tirar a sua vida seria para a glória de Deus? Ou teria outro motivo? Sua vida tem dono, sim. Ela pertence a Deus. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lá no Antigo Testamento. Deus deu a vida a você. Ela não é sua. A vida não tem origem em você. A origem da vida está em Deus. Só Ele pode pegar de volta. Então, não creia nessa mentira de que a vida é sua e você faz dela o que quiser. Não, ela pertence a Deus. Ele é o seu dono. E tem a nona mentira, que diz o quê? Meu pecado não tem perdão. Mereço morrer. O que eu fiz é muito grave. Não tem perdão. Só a morte soluciona. Presta atenção. Esse talvez seja um dos maiores equívocos, a pior talvez de todas as mentiras. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Aliás, existe um único pecado que é imperdoável. É o pecado quando o ser humano rejeita Deus. Ou seja, ele rejeita o serviço que Cristo fez pela sua vida ali na cruz do Calvário. Do mais, meus queridos, não há nada que Deus não possa perdoar. Basta buscar o Senhor e Ele te perdoa sim. Foi Ele mesmo quem disse essa verdade em Atos 3,19, no Novo Testamento. Ele diz assim: arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Percebe? É uma cancela total, absoluta dos seus pecados. Então não creia nessa mentira de que nenhum pecado, nenhuma culpa possa ser solucionado. Isso não é verdade. Deus pode e deseja e quer perdoar todos os seus pecados. Só o da rejeição que é impossível, porque aí é uma rejeição ao sacrifício de Cristo na cruz. Do mais, não há pecado imperdoável. Vamos à 10ª mentira? A 10ª mentira diz assim: o suicídio irá acabar com o meu sofrimento. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Então vamos ver. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além do que você possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. E Romanos 8, 28 diz o seguinte, os dois textos do Novo Testamento. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo que pareça insuportável, mesmo que as circunstâncias dizem o contrário, se você buscar a Deus, Ele vai te dar graça para suportar todo o seu sofrimento. Creia nisso. Mesmo que pareça insuportável,
que as circunstâncias mintam a seu favor. Se você buscar a Deus, com certeza Ele vai te dar graça para você poder suportar e lidar com todas as suas dificuldades. Creia nisso, isso é a verdade. Muito bem, queridos, identificamos algumas mentiras que a mente humana acredita ao pensar em tirar a própria vida. Pensa se você acredita, ou já acreditou, ou pensa em uma dessas mentiras. Ou se você conhece alguém que crê dessa maneira. Se a resposta for sim, eu tenho a seguinte sugestão. Primeiro, combata toda a mentira com a palavra de Deus. Como eu acabei de fazer. Eu mostrei a mentira, mas eu combati essa mentira com a palavra de Deus, ou seja, com a verdade. E por que eu faço isso? Porque a verdade liberta. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Segundo, questione sua mente. Por exemplo, isso que eu estou pensando é verdade bíblica? Ou seja, está escrito na Bíblia que esse pensamento é verdadeiro? Se você tem dúvidas, ouça novamente todo o vídeo até você compreender a verdade sobre os seus pensamentos. Mais do que isso, procure ajuda. Inclusive, você pode escrever aqui nos comentários a ajuda que você precisa. Quem sabe eu possa ajudar você dentro da sua realidade com mais versículos bíblicos, onde eu possa apresentar para você versículos que combatam, que confronte a mentira que você está acreditando, as mentiras as quais você está pensando. Outra coisa, não vá pelo seu coração. Não escute o que o seu coração mande. Sabe aquela sugestão assim? Faça o que o seu coração pede? Não, não faça. Não faça. Por que não? A Bíblia, em Jeremias, capítulo 17, versículos 8 e 9, ela diz: o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E ele vai responder: somente Deus conhece o coração. Então, jamais siga o seu coração. Não faça o que ele pede. Faça o que Deus deseja e planeja para você. Vamos fechar a ideia? Muito bem. Você pode escolher crer e receber a verdade de Deus, que é fiel, inerrante, incontestável e infalível, ou crer nos enganos do seu próprio coração. Se você escolher rejeitar a verdade de Deus, a sua palavra, o que seria muito triste, certamente suas aflições não teriam fim. E a morte forçada e precipitada não traria solução para sua alma aflita. Seria apenas uma fuga circunstancial, o que seria lamentável. Crendo em Deus e na sua palavra, você tem a oportunidade de se ver livre, com um futuro cheio de esperança e paz com Deus. E aí você pode desfrutar de uma vida na presença de Deus, desde agora até a eternidade. João 10:10 diz isso. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você vai poder ser ensinado como lidar com os dilemas da sua vida. Não vai precisar fugir deles. E nem alívio
através do suicídio. Você vai aprender a enfrentar os seus medos, dissabores, dores e aflição. Por mais legítimos, por piores que sejam os seus problemas, Deus prometeu graça para você suportar cada um deles. Você pode conferir isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Decida pela vida em Cristo Jesus. Essa sim vale a pena ser vivida. Que Deus te dê graça para mudar todos os pensamentos mentirosos, fruto de um coração enganoso e corrupto. E você então creia na verdade sobre Deus, sobre quem você é, sobre o que Deus quer para a sua vida, planos e propósitos dele para você. Bom, se o conteúdo desse vídeo ajudou você a repensar as mentiras que você crê a respeito do suicídio, deixe o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para você receber novos vídeos. Também registre nos comentários, logo aqui embaixo, dúvidas que inquietam a sua alma e que a Bíblia com certeza poderá te responder. Me ajudem a ajudar você e quantas pessoas tem por aí precisando desta ajuda. Muito obrigada pela atenção, até o nosso próximo vídeo. Beijos para você!